Olá, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje de um tema importantíssimo, que é ética e moral, beleza? A diferença entre ética e moral. Olha, muitas vezes ética e moral podem ser vistas como semelhantes. E há uma certa semelhança, mas há também diferenças fundamentais. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos direto ao ponto, a gente já vai começando a compreender o significado da palavra moral, beleza? Bom, moral vem do latim mori, que significa costume, beleza? Podemos considerar a moral nesse sentido como um conjunto de leis, regras, normas de conduta pertencentes a determinado grupo social. Ou seja, percebemos então que a moral está ligada a costume. Na própria etimologia da palavra já é dito isso, inclusive a palavra moris, ela constitui outras palavras como moradia, muro, né? Então, a moral, ela está circunscrita a um determinado grupo, né? Um grupo fechado, murado, podemos dizer assim, por fronteiras, sejam estas físicas ou não, beleza? Bom, então um grupo social vai estabelecendo as leis e as regras para a sua melhor convivência, né? A vida em sociedade exige a moral, né? Não é possível viver em sociedade sem a moral, senão a sociedade ela vai se tornando completamente caótica, né? Então a moral ela tem um efeito ordenador, né? Ela ordena a sociedade do ponto de vista, né, das ações, do comportamento, né, das regras e por aí vai. Perfeito? Então a moral ela tem uma função, ela traz também uma unidade social. O conjunto de valores e de crenças serve também para unir as pessoas, para que as pessoas acreditem nas mesmas coisas e que possam conversar sobre as mesmas coisas também. Então a moral tem a ver bastante com a cultura, né? E a cultura tem a ver com a unidade entre as pessoas. Estabelecemos normas, falamos a mesma língua, eu entendo um valor que determinada pessoa tem, porque aquele valor é o mesmo que eu tenho, é o mesmo que eu fui criado, e este valor deve ser preservado. Então a moral também tem a ver com uma certa tradição, ok? Beleza? Essa tradição pode ser religiosa, pode ser uma tradição apenas de valores, né? E por aí vai, perfeito? Bom, no entanto, a gente chega aqui a algumas conclusões. Olha só. Primeira conclusão. A moral, então, percebemos que ela é externa. Ela vem de fora. Ela pode até, de alguma maneira, se internalizar na minha mente depois. Mas é fato que eu não nasci com a moral que me foi dada, né? Eu aprendi, eu construí. Eu fui construído nessa moral, eu fui crescendo nessa moral, beleza? E aí, obviamente, os valores de fora vão entrando na minha mente e eu vou acreditando naquilo que vem de fora, beleza? Então, a moral, ela é prioritariamente externa, correto? Ela é externa. As leis são variáveis de acordo com a cultura. Aí já entra um ponto interessante. Porque não existe uma só moral, existem vários códigos morais. Né? O que é moral para uma religião pode ser imoral para outra. Né? No cristianismo, por exemplo, você tem um conjunto de códigos morais. Não é? No islamismo, você tem um conjunto de códigos morais. Existe muita semelhança, mas também existe muita diferença entre eles. Na Índia você pode comer você não pode comer carne de vaca, no Brasil você pode comer. Isso tem a ver também com a moralidade indiana, né? Lá para eles a vaca é sagrada. Outros exemplos múltiplos que a gente pode usar aí, em alguns locais é permitido o topless, né? As mulheres elas podem fazer topless. No Brasil não é permitido, em vários outros países não é permitido. Por quê? Porque o pudor é um valor nesses países. Enquanto em outros países o pudor não é um valor tão importante. Né?
Então tudo vai depender bastante dessa criação de valores que vai gerando essas leis. Então tanto os valores que as pessoas acreditam como as leis, elas vão constituindo o corpo moral de uma sociedade. Beleza? Ok? Bom, podemos dar muitos outros exemplos aqui de leis que variam. Por exemplo, os esquimós, eles não se preocupam muito com a questão da fidelidade. Se você vai visitar um amigo esquimó, ele concede a sua casa e a sua esposa para você dormir com ele, se você for homem, né? Isso no Brasil e em qualquer outro país seria um absurdo, seria adultério, né? Mas lá eles não têm o apego emocional, né, que a gente tem nesse sentido. Beleza? E por aí vai. A questão da poligamia, né? Tem muitos países em que a poligamia é permitida. Agora, a gente começa a entrar em alguns conflitos aqui, né? Eu começo a dar esses exemplos mais radicais de propósito. Por quê? Vai chegar um ponto em que essas diferenças culturais começam a nos chocar bastante. Um exemplo muito simples para vocês aqui, né? A castração genital feminina em alguns países da África. Muitas pessoas dizem, é cultural, você tem que respeitar. Tudo bem, é cultural, eu tenho que respeitar. Não vou chegar lá e fazer uma guerra contra ninguém. Mas fica uma coisa na tua cabeça, fica, pera lá, essa lei poderia ser modificada. As mulheres poderiam ter dignidade ali, né? Ou qualquer outro tipo de lei que seja injusta por aí. Você começa a pensar de que as leis, elas poderiam mudar para melhor. E que existe algum critério que poderia nortear essa mudança. E a gente vai falar desse critério daqui a pouco, quando formos falar de ética, beleza? Vamos ainda aprofundando aqui nas questões morais. Nesse caso, age moralmente aquele que não transgride as regras. Desconsidera-se a intenção da ação, a existência de um juiz externo. Olha só, o juiz é externo. Quem é esse juiz externo? Agentes da lei, pessoas que podem te julgar, né? E por aí vai, a sociedade, tá? Que vai estabelecer a sua reputação, beleza? Então, dentro da moralidade, estamos preocupados com a nossa reputação. Dentro da moralidade, estamos preocupados em não transgredir as regras, né? Não importa a intenção. Veja bem, se eu peguei, né, dá um exemplo simples aqui. Se eu peguei uma compra, estou passando no caixa, né? A caixa me dá um troco a mais. Ela me deu um troco a mais, eu peguei aquele troco e falei, bom, vou ter que devolver esse troco, né? Se eu devolvo esse troco, pronto, agi moralmente, correto? Beleza. Só que por que eu agi moralmente? Vamos supor que eu agi moralmente, que eu peguei e devolvi o troco, não porque eu fiquei com pena daquela funcionária que poderia ter R$50 descontado depois do seu salário, não porque eu tive uma consciência de que eu devo fazer o certo, mas eu devolvi porque eu vi que do meu lado tinha uma câmera me vigiando ou tinha um segurança me vigiando e eu fiquei com medo. E eu peguei e devolvi para ela e ela falou, muito obrigado. Eu falei, não, de nada, né? Eu sou honesto mesmo. Não, na verdade você não é honesto. Você não foi honesto consigo mesmo, você não foi honesto com princípios éticos, você apenas pegou e devolveu. Por quê? Porque tinha ali um juiz externo te observando na figura personificado por um segurança ou por uma câmera de vídeo. Correto? Então, a intenção da ação não importa. O que você não vai preso pela sua intenção, né? Felizmente ainda não tem meios de averiguar o pensamento dessa pessoa, né, que pensou ainda em levar, só que na verdade não levou porque tinha alguém observando, né? Seria muito estranho, inclusive, né, se existisse uma polícia do pensamento, né? Seria muito estranho. Filmes de ficção científica tentaram trabalhar com isso já de algumas formas, mas seria muito estranho, obviamente, tá? Então a lei, ela só quer que você a cumpra. Como você cumpre, por que você cumpre, né? Quais os princípios que te levaram ao cumprimento da lei, não importa muito, tá beleza? Bom, se não importa, aí chegamos, portanto, a uma conclusão de que a moral, ela se estabelece geralmente por via proibitiva, né?
um conjunto de coisas que você não deve fazer. Eu digo geralmente porque muitas vezes pode ser que a moral, quando ela não está exatamente na figura da lei, mas na figura de um conjunto de crenças, né, da população, aí ela pode ser um pouco mais afirmativa. Mas estamos falando aqui mais focado nessa ideia de lei. Então vamos lá. Não roube, não minta, não mate, não use drogas. Geralmente a moral, portanto, ela é estabelecida com uma negação. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Mas olha só, pense comigo. Não existe uma diferença muito grande entre não fazer o mal e fazer o bem? Parece que é a mesma coisa, né? Quem faz o bem não faz o mal. Tá, beleza, é verdade. Mas nem toda pessoa que não faz o mal está fazendo o bem necessariamente. Tem pessoas que não fazem, elas estão paradas, sentadas, esperando o dentista chamar para o seu escritório. Ela está fazendo mal a alguém? Não. Mas também não está fazendo bem para ninguém. Ela está parada, inerte, né? Ela está parada. Então, para a lei, basta que você não erre, né? Agora, pode ser que tenha um tipo de moralidade mais superior que diga, olha, você tem que agir, você tem que fazer a diferença no mundo, né? Agora, com a intenção correta, né? Isso aí seria mais interessante ainda, mas a gente vai aprofundando nos níveis. A aula de hoje ela vai ser exatamente um aprofundamento nos níveis da moral, até a gente descobrir a essência, né, o que rege a moralidade, que é o que vamos chamar de ética, beleza? Bom, vamos lá então. Olha lá. Não roube, não minta, não pise na grama, papapá, né? Ou então, quando em forma mais desenvolvida, pela famosa regra de ouro. Com certeza vocês já ouviram falar da regra de ouro. Não faça ao outro o que você não quer que faça para você mesmo, né? Olha só, não faça para o outro aquilo que você não quer receber de volta. Então veja bem que aí já existiu uma coisa mais interessante, né? Ainda pode ser pautada num certo egoísmo a regra de ouro, não pode? Pode, claro que pode, né? Eu não vou fazer o mal para o outro porque eu não quero receber de volta. Você pode pensar dessa forma, né? Ou seja, de certa maneira eu ainda estou pensando mais em mim do que no outro, ou pensando em mim e no outro de uma forma igual, né? Não estou pensando em mim e no outro de uma forma igual, nem no outro mais do que em mim. Eu estou pensando primeiramente em mim. Não quero receber o mal, então também não vou fazer. Não sou besta, não é? Beleza? Ok? Mas obviamente melhor isso do que faça o mal, né? Ok? Bom, sendo assim, pessoal, agora cumpre observarmos, né, a importância do estabelecimento do significado de ética. Olha só. Do grego ethos, que significa caráter, ou quando sinônimo de uma moral externa, deriva-se de ethos, né? Aqui é uma terminologia em grego que vai fazer uma diferença apenas com acento agudo ou circunflexo, tá? Que vai gerar costume. Muitas vezes, pessoal, moral e ética aparecem como sinônimos por conta justamente da etimologia, né? Às vezes você vai ver ethos como sinônimo de costume, mas é mais costumeiro, é mais comum que ética e moral seja vista como coisas distintas, através desse significado aqui de ethos como caráter, né? Aí existe uma grande diferença. Claro que vai existir uma grande diferença, né? Porque caráter já é uma coisa, né, mais interior, é algo mais individual, é algo que a sociedade não constrói sozinha, né? Que eu vou construindo em diálogo com a sociedade. Eu vou pegando aquilo que eu julgo que presta, aquilo que eu julgo que não presta, as influências de pessoas ao meu redor, as boas influências, né? E por aí vai. Então o caráter é aquela característica minha, né? Aquela característica, podemos dizer assim, mais relacionada ao bem e ao mal, né? Essas características, portanto, que falam nesse nível ético, portanto, beleza? Bom, sendo assim, pensemos da seguinte maneira. O caráter, ele pressupõe
a criação de uma segunda natureza. Qual é a minha primeira natureza? A minha primeira natureza é a natureza corpórea, a natureza física, instintiva. Poderíamos até dizer também a natureza da minha criação, como eu fui criado, né? Ou seja, aquilo que eu não tenho escolha. Né? Eu não tenho escolha, eu não escolhi falar português. Eu não escolhi, eu nasci no Brasil, né, que é um país de língua portuguesa, e automaticamente eu comecei a falar português. Foi automático, eu não escolhi. Eu não nasci escolher, eu não escolhi nascer com o cabelo preto. Foi assim, pronto, acabou. Então, a minha constituição biológica e social eu não escolhi. Mas a minha constituição ética, a constituição daquilo que eu acredito, a constituição daquilo que deve mover as minhas ações, da força que deve reger minha alma, aí eu já vou escolher. Então, é a criação dessa segunda natureza, né? Que essa eu escolho. Então, é um autoaperfeiçoamento moral do indivíduo. A moral vem de fora, mas eu posso aperfeiçoar ela aqui dentro. Olha que interessante, né? Olha que belo isso, inclusive, né? A moral vem de fora, beleza. Mas aqui dentro eu vou aperfeiçoar, vou ver o que presta e o que não presta, né? Ok? Que vai buscar, obviamente, todo indivíduo vai buscar querer realizar o máximo de sua capacidade. E aí entra um fator interessante, que a ética ela é mais do indivíduo. Ela está mais numa esfera individual. Não no sentido de que eu vou agir de forma egoísta. Não, mas no sentido de que a consciência, ela age em nós de forma individual. Né? A inteligência, ela pode ser a mesma, né, entre as pessoas. Né? Pode ser muito semelhante entre as pessoas, mas a consciência, aquilo que eu sei da minha história, aquilo que eu sei de mim, os meus erros, os meus acertos, né? A consciência que eu tenho de mim mesmo, o quanto eu me conheço, aí depende apenas de mim. Não depende do outro. Ninguém pode me conhecer, só eu posso me conhecer. E ninguém pode te conhecer, só você pode se conhecer. Então a ética entra, portanto, nesse universo interior, nesse universo da sua história pessoal, né? Das análises que você faz, do seu exame de consciência. Quando você bota a cabeça no travesseiro, você fala, pô, o que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Ou então aquelas velhas promessas de fim de ano, né? Tudo isso, pessoal, são momentos onde a ética vai sendo estabelecida. Porque você está dizendo para você mesmo quais os valores devem reger sua vida. Então é você que está criando, já não é a sociedade. A sociedade pode estar influenciando, mas influenciar é diferente de determinar, de dizer o que você deve fazer a todo custo. Tá ok? Beleza? Bom, então vamos lá. A moral, então, a ética, então, ela é vivenciada no nível interior, considera o universo íntimo do indivíduo em seus questionamentos sobre o bem. Muitas vezes a palavra ética vai vir também como um sinônimo de disciplina filosófica que trabalha com a ideia de bem. Mas todo mundo tem, portanto, essa capacidade de refletir sobre o bem. O que é correto e o que não é. Ok? Dá importância à intenção, pois toma como ponto de partida a consciência e não o mundo externo. Olha que interessante aqui, a existência de um juiz interno. Perfeito, então. Veja bem, vamos voltar ao exemplo do troco, um exemplo clássico, né? Peguei uma compra, estou passando ali pelo mercado, beleza? A mulher me deu R$50 a mais de troco. Eu pego aquele troco e falo, senhora, ó, toma de volta o seu troco. Eu nem olhei para o lado, eu nem olhei para trás, eu nem vi se tinha alguém me olhando, e eu nem pensei, olha que interessante, eu sequer pensei em pegar aquilo para mim. Por quê? Porque já virou uma segunda natureza. Aristóteles dizia isso. A virtude surge do hábito. E o hábito constitui em mim uma segunda natureza. Então eu nem pensei em pegar, porque se eu pensasse em pegar, já significa que eu não tenho a ética enraizada no meu caráter, no meu ser. Então eu peguei e devolvi automaticamente. Senhora, toma aqui, beleza? Valeu aí. Né? Isso é honestidade. Não aquele exemplo anterior,
Aquele exemplo anterior, não. Este exemplo, sim. Ah, mas tinha câmera olhando? Não, não importa, porque ética é fazer o bem mesmo sem ninguém olhando. Né? Porque você deve prestar esclarecimentos não para o povo, não para a população, não para a lei, não para o juiz externo, mas o juiz aqui é interno, tá? O juiz aqui é interno, é a tua própria consciência, tá ok? É para a tua própria consciência que você deve prestar esclarecimento, tá beleza? Tá valendo? Porque senão sua consciência pode pesar depois. A consciência pesada, ela é interessante. É ruim, eu não recomendo para ninguém ter consciência pesada, mas ela é um fenômeno que pode ser analisado de um ponto de vista mais benéfico. Por quê? Porque quando você olha para você mesmo e fala, putz, cara, olha que besteira que eu fiz. Claro, não pode gerar remorso, né? Porque o remorso já é uma coisa muito ruim. Você vai começar a, como diz a palavra, vem do latim, remorder. Né? É sua consciência martelando. Não, sua consciência não tem que te martelar, não. Não tem que te morder, não. Sua consciência tem que olhar o erro e consertar. Beleza? Então o exame de consciência, ele é ético, não é moral. Né? Agora, a preocupação com a reputação, aí é moral. O que é a reputação? É a imagem que eu tenho para a sociedade. Beleza? Isso é reputação, a imagem que eu tenho para a sociedade. Agora, o que vale mais? Eu me preocupar com o que a sociedade pensa de mim ou eu me preocupar com aquilo que eu fiz de certo e errado? Com certeza, vale muito mais a minha própria preocupação, o meu próprio questionamento. Né? Não significa que eu deva menosprezar a sociedade, tá? Mas muitas vezes a sociedade ela cria espantalhos, né? Ela cria caricaturas que a gente não deve se preocupar, seja uma caricatura boa ou uma caricatura ruim. Né? Você deve se preocupar com a verdade, com o que você é, e não com a imagem. Beleza? Ok? E aí, para isso, eu recomendo aí, para quem quiser se aprofundar, um livro de um autor francês chamado Louis Lavelle, O Erro de Narciso. Ele fala bastante, né, sobre isso, que o ser, o que você é, importa muito mais do que a sua imagem. Né? E para isso ele vai utilizar o mito de Narciso, que se apaixona ali pela sua imagem refletida no lago. Beleza? Fica aí a dica. Olha lá. Continuando então. É típico que seja afirmativa, baseada numa decisão livre. Devo fazer o bem ao outro, né? Ao outro o bem que eu quero receber. Então, faço ao outro o bem que eu quero receber. Olha só, pessoal, existe aí então, né, uma diferença que parece simples, mas não é, né? Ó, faça o bem que você quer receber. É bem diferente de não faça o mal que você não quer receber. Parece que é a mesma coisa, mas não é. É diferente. Porque aqui é afirmativo. Aqui eu estou fazendo a diferença no mundo. Aqui não, aqui eu estou apenas aqui eu não estou atrapalhando. Né? Eu não estou atrapalhando. Mas entre não atrapalhar e ajudar, é uma grande diferença. Claro, tem muita gente que usa aquele ditado, muito ajuda que não atrapalha. Mas é porque o ser humano é tão ruim, chegou num ponto já tão complexo, né? Que isso já dá graças a Deus quando ele não atrapalha, mas não é o ideal. Né? E é até engraçado você olhar, pessoal, e ver assim que as pessoas elas falam, o fulano é herói, é um herói da ética porque ele devolveu o dinheiro. Mas devolver o dinheiro, pessoal, é obrigação dele. Né? Não é algo a mais, ele não fez algo a mais. Né? Algo a mais é ele pegar, trabalhar, ganhar dinheiro e depois ele dá o dinheiro dele. Né? Aí sim ele fez algo a mais, porque ele trabalhou, suou, ganhou dinheiro e deu para quem estava precisando. Mas não, achou o dinheiro, pronto, você só deve fazer voltar a quem de direito, pronto, acabou.
né? Então é ruim. Tem uma grande frase do Rui Barbosa, né, que ele chega a dizer assim, vai chegar um momento em que as pessoas vão ter vergonha de ser honestas, né? Imagine, a pessoa ter vergonha de ser honesta. Já é no nível mais baixo ainda, porque você tem vergonha da honestidade, que era a sua obrigação. Tanto é que hoje, né, tem vergonha de ser honestas, um sujeito que é honesto, que faz a sua obrigação, ele é visto como um herói, né? Infelizmente. Tá? Bom, vamos lá agora, que a situação vai complicar um pouco, né? Agora a gente vai ver semelhanças e diferenças, encontros e desencontros, tá? Da relação ética com a moral. Bom, vamos lá. Ética e moral são diferentes, mas podem se relacionar. Aqui, meus amigos, nessa simples frase aqui, ó, muita confusão já foi dissolvida. Por quê? Porque muita gente fala, ética é diferente de moral, ética e moral não tem nada a ver. Aí tem muita gente que fala, não, ética e moral é tudo a ver, é a mesma coisa. Não, na verdade, ética e moral são diferentes, mas podem se relacionar. Tá? Ética e moral são distintas, portanto, não estão separadas rigidamente como água e óleo. Não, elas podem se misturar. Só que nessa mistura talvez tenha um elemento principal. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Nessa mistura tem que ter um elemento principal. Vamos ver por quê. Vamos lá. Na nossa sociedade, as leis e as regras são essenciais na formação ética do indivíduo também. Ou seja, aquilo que vem de fora, né? Aqui eu vou fazer um desenho rápido para vocês. Está aqui a sociedade, né? Está aqui a sociedade, beleza? Com a sua moral, tá? E aqui está o indivíduo com a sua ética, beleza? Mas aquilo que vem de fora entra na mente do sujeito, né? E a sua ética vai absorver aquilo. Então, se eu tenho boas leis, boas regras, bons livros, boa cultura, né? Eu vou pegar isso e vai me facilitar o trabalho. O que vem de fora pode... Se eu tiver um bom professor, por exemplo, esse professor vai facilitar muito o meu trabalho. Se eu tiver um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom amigo, eles serão exemplos vivos, né? E a ética também trabalha muito com exemplo, correto? Então veja bem, a partir do momento em que o exemplo de outras pessoas me influencia, a moral pode ajudar na ética sim, sem sombra de dúvidas. É isso que é interessante a gente pensar, de que pode haver uma moral mais sadia. Que não seja um moralismo, né? O moralismo já é uma rigidez, mas uma moral sadia, uma moral aberta, né? É um termo, inclusive, que foi muito utilizado por alguns filósofos. Uma moralidade aberta e não uma moralidade fechada. Uma moralidade aberta é aquela que contribui para a ética e não luta contra a ética, mas que contribui para a ética. Né? Principalmente relembrando a ideia de exemplo. A ideia de exemplo é muito interessante. Tem uma história que eu gosto muito de contar para alguns alunos, que é o seguinte: tinha um índiozinho, né? Mais ou menos uns 4 anos de idade, estava com a sua mãe índia, e aí a sua mãe estava fazendo panelas de barro, né? Aí ela ficou o dia inteiro fazendo uma panela. Aí chegou no final do dia, ela conseguiu fazer a panelinha de barro ali. Aí o moleque, né, encapetadinho ali, pegou, quebrou a panela. Aí a mãe olhou assim, se fosse, né, na urbe, né, na cidade, esse moleque já ia levar um safanão no pé do ouvido. Só que a mãe índia, muito sábia, né, muito tranquila, olhou para a criança, fez nada. Né? A gente só de imaginar já fica com raiva da criança. Né? Aí beleza. Segundo dia, de novo, fazendo a panelinha de barro, beleza. Final do dia, na hora que a panela estava pronta, chegou o molequinho lá, índiozinho, quebrou a panela. Terceiro dia, de novo, fazendo panela de barro, mesma coisa. Chegou no 7º dia, a mãe já estava até esperando. Terminou o dia, a panela estava pronta. Ela olhou para o lado, esperando o moleque pegar a panela para quebrar, mas aí olhou para o lado, o moleque estava fazendo uma panelinha de barro, bem pequenininha assim, imitando o exemplo da mãe. Olha que interessante então. O moleque, sozinho,
né, foi convencido de que não valia a pena ficar quebrando, porque pelo exemplo da mãe, que era uma pessoa muito paciente e trabalhadora, ele começou, né, também a imitar o seu exemplo de ser paciente e trabalhador, porque fazer uma panela cansa. É preciso paciência. Então, melhor do que impor a paciência, né, é você ensinar através do exemplo a ser paciente. Essa é a lição dessa história. Então, ao invés da sociedade impor de forma moralista suas regras, ela vai trabalhar com os exemplos. Aí cria-se uma moralidade aberta que vai contribuir para a ética. Correto? Bom, uma outra coisa interessante também aqui de observar é o seguinte. Do ponto de vista ético, as regras possuem valor relativo, tá? Porque elas são úteis de acordo com a ocasião. Elas não podem ser tomadas como princípios. Então, fundamental é sabermos a diferença entre regra e princípio, tá? A regra, como diz a própria etimologia da palavra, né, vem do latim regula, né, do verbo regere, determinar, dirigir, guiar, fazer andar em linha reta, ligado a rex, rei, né? Daí vem a ideia também de que era o rei que poderia fazer as regras, era ele quem fazia as regras, né? Então a regra, ela vem de fora e ela é relativa, ela tem uma função, claro que ela tem uma função, né? Só que é uma função relativa, é uma função que podemos sempre utilizar aí a pergunta, né? Depende do quê? Né? Vai depender. A regra, portanto, vai depender. Se ela é útil ou não, vai depender da ocasião. Tem momentos em que as regras vão ser úteis de ser seguidas, são úteis. Agora, tem momentos em que as regras, elas precisam ser quebradas. Como assim, professor? Você está propondo aí que a gente seja tudo louco, anarquista, maluco? Não, calma lá. Não é bem assim. Né? Olha só. Tem certos momentos em que você vai ter que sacrificar uma regra para cumprir uma outra regra mais importante. E às vezes sacrificar até regras importantes para cumprir coisas ainda mais elevadas. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Né? Você está caminhando pela rua, né? Sentou num banco de praça, está ali, sossegado, né? Beleza e tal. Tá? Daqui a pouco chega uma criancinha, senta, né, no banco perto e se esconde embaixo do banco. E daqui a pouco vem um sujeito com uma faca na mão perguntando se você viu uma criança. Um assassino, maluco, perturbado. Você não vai falar, olha, é regra, a regra da minha religião diz que eu não devo mentir, a regra da sociedade diz que eu não devo mentir, pode pegar o molequinho que está ali embaixo. Você não vai fazer isso, né, meu amigo? Por quê? Porque esse é o tipo de regra que depende, né? Vai depender. Neste caso, né, falar a verdade seria prejudicial. Né? Não estou dizendo que a mentira é uma coisa boa em si mesma. Claro que não. Mas nesse caso, eu não agi com o espírito da mentira. Né? Eu agi com o espírito da verdade ainda se eu simplesmente desviar a atenção do cara. Ó, foi para lá, então vai procurar outro lugar, não sei não. Né? Claro que eu sabia. Mas o que eu tenho que ter na minha consciência aí? Que o bem é o objetivo das ações humanas. Tudo que se faz, até as próprias regras, foram feitas para o bem. As regras foram feitas para o bem. Então, se as regras foram feitas para o bem e elas estão ocasionando o mal, é a hora de mudar as regras e muitas vezes até de quebrá-las. Agora, excetuando isso, as regras serão importantes. Excetuando casos como esse, as regras vão ter uma importância e vão ser úteis na grande maioria das vezes. Tá ok? Mas a gente tem que ter muito cuidado para não se tornar um sujeito moralista. Porque o moralista é diferente aí, né, do sujeito que age com moralidade. Porque o moralista é o cara que vai fazer da regra uma coisa que deve ser cumprida a todo e qualquer custo. Né? O moralista é o sujeito que age sem saber por quê. Né?
É um sujeito que simplesmente não sabe o porquê que está agindo, não sabe o porquê que está falando aquilo que está falando. É um sujeito alienado de si mesmo. Aí eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estava vendo uma entrevista um tempo atrás, acho que era até no Jô Soares. Aí a mulher chegou e falou o seguinte: olha, eu estava na Europa, né? Aí eu convidei um encanador, estava consertando o problema lá da pia. Eu convidei ele para almoçar, mas eu convidei assim porque eu sou uma pessoa bem educada. Eu falei: e aí, você quer almoçar? Né? Ele estava consertando a pia lá. Aí ele falou: não, eu quero, eu estou com fome. Aí ela achou estranho que ele aceitou. Porque no Brasil é assim, né? No Brasil você fala: quer almoçar? A pessoa fala, né? Nem tem almoço direito, você chama a pessoa para almoçar, né? Só porque ela está ali. Ou então você está com um pedaço de chocolate desse tamanho aqui, né? E pergunta assim: estão servido? Tem 5 pessoas, então se cada um der uma mordida, acabou o chocolate. Então você tá oferecendo só por obrigação, né? E isso não é bom. Você está oferecendo só por obrigação, você não está sendo sincero, porque você sabe que é impossível distribuir aquele chocolate para todo mundo. Então quando você começa a agir só por agir, a ser educado só por ser educado, e não porque você vê algo a mais na tua educação, né? Você vai se tornando uma pessoa moralista, uma pessoa fria, uma pessoa superficial também, porque você só fica na casca, né? É só imagem, não tem conteúdo, não tem consciência, beleza? Ok? Bom, e aí o princípio, como o próprio nome diz, né? Vem do latim, o que vem na frente, ou antes de todos, o que está no começo. Em grego passou a ser prim, como o mesmo significado em latim passou a ser primus. Então, primus, aquilo que vem primeiro, né? Então, um princípio não é negociável. Do ponto de vista da ética, um princípio não é negociável, né? Porque ele vem primeiro. O bem ao outro é um princípio. Por quê? Porque está em primeiro lugar. Esse é o objetivo, é aquilo que eu vejo em primeiro plano, é aquilo que eu busco, é aquilo que eu coloco, né, em primeiro plano na minha frente. Então, eu não devo negociar um princípio. As regras podem mudar, né, para realização de um princípio. Tá ok? Aí seria algo muito mais interessante. Tá beleza? Ok? Bom. Vamos continuar, portanto. Vamos lá. Aqui agora os níveis de moralidade. Interessante observarmos essa pesquisa muito importante do Kohlberg, né? O psicólogo norte-americano Lawrence Kohlberg, depois de intensa pesquisa, identifica 3 níveis básicos de moralidade. Veja bem, a pesquisa do Kohlberg ela vai fechar com chave de ouro aqui a nossa aula. Prestem atenção na profundidade da pesquisa dele e o quanto que tem a ver com tudo aquilo que a gente falou. 3 níveis de moralidade. A primeira moralidade é um nível pré-convencional, antes da compreensão das regras. Então vem antes mesmo das regras, né? As normas são dadas pela autoridade e aceitas passivamente por medo do castigo. Quando alguma realização moral ocorre por trocas e acordos, sim, né? Então, se há realização moral, é sempre, né, por trocas, tá? É sempre, então, né, a lei aqui da moral pré-convencional é essa: medo do castigo, busca por alguma recompensa, né? Ou seja, eu sou criança, só não vou colocar o dedo na tomada ali porque minha mãe, né, me bateu da primeira vez e eu estou com medo de receber outro tapa na mão. Então é por isso que eu não vou. Então é algo ainda muito instintivo, né? É muito buscando a minha proteção. A criança não sabe por que ela não pode botar o dedo na tomada. Ela não vai botar da segunda vez porque ela foi estimulada a não fazer isso, né? E de certa forma as crianças precisam dessa cegueira, né? Porque veja bem, a moral pré-convencional, você há de convir que ela não é nem um pouco boa, ela não é ideal. Só que no nível infantil, ela é fundamental, né? A criança não sabe o porquê das regras,
né? Então você, de alguma forma, é até meio estranho dizer isso, mas de alguma forma a criança ela precisa de um certo nível de autoritarismo. Né? Não autoritarismo cruel e radical com a criança, né? Mas ela vai precisar, né, de que você a proteja. Né? Quando você vai dar uma injeção nela, ela não sabe por que ela está doente, ela não sabe por que vai tomar aquela injeção. Mas você mesmo assim vai dar aquela injeção, ela vai achar a pior coisa do mundo, ela vai se sentir humilhada, né? Ela vai se sentir magoada, porque ela está sofrendo, não sabe por quê, né? Vai ficar uns 3 dias sem falar com você direito, só que você sabe que aquilo é o melhor para ela vai ter que cumprir aquilo, daqui a pouco ela já vai estar se acostumando a falar, tem que tomar injeção, né? Eu tenho porque tenho, não tem muito o que perguntar por quê. Mas vai chegar um momento em que ela vai perguntar. E aí é interessante isso, porque os níveis vão aumentando, né? Olha lá. Nível convencional, né? Já mudou, né? Nível convencional. Identificação do grupo, lealdade aos companheiros, necessidade de ser bom homem, de ter boa reputação, leis e regras criadas em prol do bem-estar. Aí que vem, veja bem, lealdade ao grupo, né? Lealdade ao grupo. Lealdade ao grupo social com o qual vivo. Aí entra uma palavra básica aqui, ó. Unidade. Lembra que eu falei para vocês que uma das funções, né, da lei, das regras, enfim, é propiciar uma unidade cultural. Eu me sinto parte de um todo, né? Convenção. Eu me sinto identificado com algo, porque convenhamos, né, pessoal? É muito ruim você não ter identidade, é muito ruim você não se sentir parte de um grupo. Né? A gente faz de tudo para se sentir parte de um grupo. A gente quer ter o nosso grupo, a nossa tribo, né? E temos aí um certo nível de lealdade com essas tribos. Às vezes as coisas acabam fugindo do controle, mas é bom que vivamos dessa forma, que tenhamos uma mesma linguagem, que façamos parte de uma mesma comunidade. Então, no nível convencional, a coisa está nesse sentido, né? Ampliando para a questão social, eu faço questão de ser um bom homem. O que é ser um bom homem? É fazer um bem à sociedade. Então eu faço o bem neste caso porque eu quero ter uma boa imagem, porque eu quero me sentir parte daquele grupo, tá? Eu quero ter uma boa reputação, eu quero que o meu nome não seja manchado, mas que o meu nome seja, né, incluído. Eu quero inclusão, beleza? Ok? Mas aí, meus amigos, né, precisamos saber o seguinte, que muitas vezes é necessário que rompamos com as convenções. Né? Muitas vezes é necessário que nós enxerguemos para além daquilo que é convencional. Porque as convenções também passam. As convenções também mudam. Né? O que hoje é normal, antigamente talvez não era. Então a gente tem que buscar um norte. Né? Buscar com que a ética seja o critério das mudanças. Isso é mais importante. Então vamos lá, olha lá. Nível pós-convencional. O nível mais elevado da moralidade, né? Conflito entre o legal e o moral. Aqui o moral no sentido mais elevado, tá? Até num sinônimo que as pessoas costumam utilizar de ética, porque o Lawrence Kohlberg, ele utiliza moral e ética no mesmo patamar, né? Então vamos fazer a questão aqui de identificar que moral nesse sentido está mais relacionado a uma moralidade muito mais aberta, que se aproxima muito mais da ética. Quando valores essenciais como vida e liberdade são deixados de lado? Ora, se eu estou vendo que a vida e a liberdade, que são princípios, que são valores básicos, estão sendo colocados de lado pelas convenções, então é hora de mudar as convenções e não os princípios. Tá beleza? Ok? Busca por princípios universais e racionais. Não recusa a validade da lei, mas quer submetê-la ao princípio. Aqui vem uma frase que eu acho que vai resumir de todas as formas a nossa aula. Preste atenção aqui, ó. As regras foram feitas para o homem e não o homem feito para as regras. De alguma forma é uma aproximação daquilo que Jesus diz na Bíblia, né? O homem não foi feito para o sábado, mas é o sábado que foi feito para o homem, tá? Mas aqui, em se tratando de regras,
né, e do porquê que elas existem. As regras não foram feitas para serem cumpridas de qualquer forma, né, mas cumpridas com um objetivo. Então as regras foram feitas para o homem. Se você vive para as regras, você esquece que as regras é que vivem para você. Ok? Beleza? Esclarecido? Bom, aí pessoal, para finalizar então nossa aula, né, eu vou colocar aqui uma tirinha do Calvin. Talvez não dê para vocês lerem aí, né, porque é uma tirinha que tem as letras pequenas, mas eu vou ler para vocês, tá ok? Tá o Calvin conversando com seu amigo Haroldo, né? Hoje no colégio, tive que decidir se ia colar na prova ou não. Me perguntei se era melhor ser honrado e reprovar, ou se era melhor copiar e passar. Olha só que interessante, né? Por um lado, o êxito não merecido não te satisfaz, mas por outro lado, ninguém quer o fracasso merecido, né? Quase todo mundo trapaceia uma vez. Pelo menos as pessoas burlam as regras e acham que podem se dar bem. Mas claro que isso não justifica minhas trapaças, né? Então pensei, colar numa prova não é para tanto, não se prejudica ninguém, né? Porém logo me perguntei se não estava justificando o fato de eu não ter estudado para a prova. No mundo real, diz o Calvin, as pessoas só se interessam pelo êxito e não pelos princípios. Olha aí a palavra princípio, né? Mas quem sabe o mundo não é um desastre justamente por conta disso. E você, o que decidiu, Calvin? Nada. Acabou o tempo e entreguei a prova em branco. Olha só que interessante. Bom, pode tomar isso como uma vitória moral, diz o Haroldo. Aí o Calvin, me parecia errado colar um exame de ética. Então olha que interessante, né? O Calvin utilizou o exame de ética para ser ético de fato, né? Então a moral que estava ali dentro do exame de ética, né, incentivou ele a ser ético de fato. Mas a grande questão aí, né, assim, o quanto que o Calvin ele utilizou muito mais aí o juízo interno do que o externo. No final, parece até que ele estava um pouco preocupado também com a nota que ele ia ter no exame de ética, né? Então, houve uma certa ironia aí no final. Mas é interessante a construção de toda a charge, como ele olha para dentro de si e fala, putz, mas eu estava justificando só pelo fato de não ter estudado, né? Há essa existência do juízo interno, né? Da própria consciência se observando, e isso é fundamental, né? Beleza? Bom, meus amigos, um prazer imenso, né, ter tido essa aula, essa oportunidade aqui, né, dessa convivência por alguns minutos com vocês, mesmo que seja uma convivência à distância. Espero que tenha sido útil para vocês essa aula, espero que tenha sido extremamente proveitoso, né, e que vocês façam um bom uso aí desses conhecimentos que são fundamentais, né, em todos os aspectos da vida, não só em sentido de concurso, mas para a própria vida, né? Para a própria vivência prática, o relacionamento com os outros. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.